Ai, meu Deus do céu. Vou ler aqui. E vamos falar sobre as aventuras de Léo, o leão. Ai, meu Deus. Lê por quê? Por causa do canal, eu assisto filme que tá, tipo, no YouTube. Procuro filme no YouTube e não sei por quê. Me indicou essa animação. Por que eu cliquei? Porque eu assistia muito essa animação na minha infância. Não é nem questão, gente. Lá pra 2006, não era nem questão de... Ah, não tinha opção. Era mais a questão de que eu assistia o que tinha. E a gente comprava o DVDzinho e você assistia lá o DVD. Mas 2006 já tinha internet. Sim, mas era muito lenta. Eu já falei, era muito lenta. Então meio que eu assistia o que eu tinha que assistir. E tinha um pequeno detalhe nesse filme. É que ele sempre foi bizarro. Muito bizarro. E eu gostava de assistir ele porque ele era bizarro. Olhava aquilo dali e falava... E por que ler? Porque, primeiramente, já explicando uma coisa pra vocês, Léo Leão, ele é um mockbuster italiano, de Rei Leão. O que é um mockbuster? É Ratatouille, carrinhos da vida. Esse tipo de animação feita a toque de caixa para pegar um hype de alguma coisinha, e ele usa muita, vamos dizer assim, inspiração em certas obras. Então Léo Leão é basicamente um blockbuster de Rei Leão. Nossa, Lê, você acha isso? Se você pegar, é literal a mesma estrutura de tempo, e literal tem cenas que são copiadas um por um. Eles só inverteram a manada de leão para manada de elefante, eles inverteram o Scar para o elefante branco, loucura. Então, Léo Leão ele é basicamente um blockbuster de Rei Leão. E vamos lá, Lê, eu sei do que você vai falar. A animação é horrível, né? Então é por isso que o filme é ruim? Sim, é um dos sims, mas não. Eu sou da época de assistir desenho na TV 3D do Max Steel antigo. Eu sou da época de assistir desenho 3D de 2000, 2003, 2005. A época que os desenhos 3D eram horrorosos. Eu assistia a Miss Spider e não ficava com medo. Então, a questão de uma obra ter um 3D feio, uma obra de animação ter um 3D feio, não é isso que vai falar. Isso é ruim. Por incrível que pareça. Mas eu não tô falando pra você ser assim não, tá? Isso aí é por causa do meu viés de consumo. Então, vamos lá. Eu adoro o Hot Wheels Accelerator. E a animação de Hot Wheels Accelerator é horrível. Claro que ela é muito mais artística e blá blá blá, as pistas são bonitas, não é tão simplório assim. Mas se você pegar uma pessoa mais jovem, com o olhar treinado das animações a partir de 2009, que tem um acabamento muito melhor, não tem diferença para ela um Léo, um Ratatouille e muitas vezes um Hot Wheels Accelerator. Então, eu não tenho, talvez, a sua sensibilidade para o feio, tá bom? E é muito feio você falar isso, tá? Eu já falei, o importante não é não ser feio, o importante é ser bonito. Se é feio, é neutro. Até porque você é feio, então pare de julgar a feiura dos outros, brincadeira. Então vamos para o ponto do porquê esse filme ele é tão ruim. Vamos dar um resumozinho desse filme. É basicamente, Léo é um leão que na época ele tinha que aprender a caçar, retirando o aspecto instinto do leão, mas tudo bem. É uma humanização, beleza, tirar a questão de alcatéia, mas vamos... Bom, tinha a mãe dele, que ensina ele a caçar, só que ela morreu. E dicas de passagem, já vamos elogiar, a cena da mãe morrendo é interessantezinha, da queda da cachoeira. Foi bem feito, cai, bate nas pedras, cai, focozinho na lágrima caindo, opa... Porque se você já assistiu Mockbusters, eles são pouquíssimo inspirados. A direção da decupagem, do mise-en-scène, a direção do enquadramento, a direção da mudança de câmera, muitas vezes é rosto, plano grande, rosto, plano grande, rosto, plano grande. Aí no plano grande, rosto, 30%. Plano grande, 30%. Que é quando eles brincam, entre aspas, com a câmera. Então, é pouquíssimo inspirada. Se você pegar um Carros, um Ratatouille, porque é feito a toque de caixa e eles não se importam tanto com qualidade. E ver esse tipo de enquadramento, mesmo que a animação horrorosa, a movimentação é horrorosa. Ver isso me mostra que, no mínimo, tem um animador aí que acha que é aquele animador que acabou de terminar a faculdade e tá querendo se mostrar. Terminei a faculdade agora, bora mostrar. Não apenas isso, no comecinho, com o POV do Léo, o POV da mãe. Depois, quando eles mostram que na verdade isso é o Léo contando a história, então faz sentido ter a perspectiva dele. Então, mesmo mesmo nesse lixo, tem uns lampejozinhos de qualidade. Lê, isso salva o filme? Não, só tô falando que, por uma questão de mockbuster, até que tá bem feitinho. Tá. Então depois que a mãe dele morre, ele não aprende a comer carne e ele aprende a comer vegetal.
Então, Lê, se ele aprender a vender vegetal, e vai ter até uma música. É um musical, meu Deus. Toma uma palhinha. Io potrei essere amico di tutti voi, ma non sapete che io amo mangiare solo hamburger di soia e bistecche di verdure, lo so. sembra strano però vegetariano sono e sarò. Non mi interessa cosa dovrò fare per il mio piano diabolico e perfetto. Voi animali tremate di paura, quello che voglio è comandare il branco. Io sono Zanco, l'elefante bianco. Io sono Zanco. Horrorosa. Tá, então ele vai ver sobre ser vegetariano, um Tom Leão que aprendeu a gostar de vegetais, talvez um link involuntário com as crianças que não querem comer vegetal, mas eles querem comer vegetal. Mas eles precisam comer vegetal, porque comer vegetal é bom, é gostoso. Aí, como a obra reforça isso, além da música, o Leão é estupidamente magro. Ressonância estética com a mensagem. Além, então era pra ele ser super musculoso. Não. Mas você vê que o motivo dele ser magro é porque ele não come carne. Por quê? Porque ele não comer carne é um defeito, porque ele queria beber leite. Então, as mensagens do filme não são congruentes com a história que o filme está querendo. Então, é mais um pince lá. O diretor é vegetariano e queria falar sobre vegetariano. Algo assim. Aí tem a questão dele ter que esconder, porque ele, eu sou um leão, as pessoas têm medo de mim, então eu tenho que esconder. Isso, então, tá ok. Por que ele quer esconder? Porque ele tem que esconder. Talvez seja pra fazer a manutenção da paz dele. Então fica dissonante, vamos dizer assim. Tipo, é pra eu comer vegetal. Só que se você percebe, sabe, como a história trata, é análogo a um comportamento socialmente não positivo. Porque literal vê lá o elefante branco e fala, nossa, que nojento. Tipo, quebra da ordem natural. E vamos ser sinceros, dá um link. É porque é italiano, dá um link. Tipo, ele tá indo, tipo, a percepção de natureza. Não é isso. Talvez imigração? Fator cultural? Eu acho que é mais imigração ou fator cultural. Porque vai ter um negócio no final. Pronto, bora. E ele morre, a mãe morre. Ele tem que fugir da savana, porque o pessoal não tem preconceito com ele, porque ele come mato, porque ninguém ensinou ele a comer mato. Talvez aí poderia se ter algo que vai ser o tema principal do filme, que é sobre abandono de criança. Sobre como você deixa uma criança órfã, desamparada. Que a savana abandona as crianças órfãs. Poderia ter um link interessante. E que esse lago de leite seria a forma que a própria natureza encontrou, mística, de corrigir esse erro da savana. Tem isso? Não. Literal, não tem nem essa coruja mostrando, não tem nem ele mostrando, não. Tá um linkzinho lá e ele só cresce porque ele desistiu, ele achou um local minimamente confortável, longe de todos, para ele fugir, entre aspas, do passado presente dele e ele fingir ser o que ele não é, para se manter nessa inércia. Tem isso no filme? Não. É talvez o que queria ser passado? Tá, eu vou consertar um pouquinho o filme, porque é muito ruim isso, porque não tem nada disso. Aí ele ganha um amigo, e um amigo servo velho, gago, ele é interessantezinho, legalzinho. Só que aí, por ironia do destino, pra tirar ele da apatia, vem uma elefanta grávida, indo pra uma besteira lá, que não importa, se assusta com ele, entra em trabalho de parto, e ele chama a parteira elefanta pra ajudar ela, e ele vai embora, porque ninguém confia nele, então ele vai embora. Os bebês que acabaram de nascer acham que ele é o pai dele, tem até uma piadinha de, caraca, que pai feio, e vão atrás dele. E eu não sei, a construção ambiental, não de ambiente no sentido... Não, se vocês perceberam, parece que eles estavam tendo que cruzar a savana mais pra frente, que vai ter uma queimada feita por humanos, e eles se separaram. Só que você não tem a localização espacial pra saber aonde eles estão. Então, ele andou, e ele ter andado já 5, 10 minutos, não se tem como saber, fez ele ir pro outro lado da savana. Então tem que cruzar a savana por quê? Ele não sabe onde estão os elefantes? Ele sabe onde estão os elefantes. Então, por que essa jornada? Pra achar o lago de leite, mas não era melhor achar as elefantes? Então, por quê? A justificativa para a separação, para você sair e ter esse desencontro é tão fraca. Só acontece, você não sabe de nada, você não entende nada, você não sabe... Tá, eles estão aqui, não é só voltar, mas tem
Mas tem a queimada. Então, aonde está essa queimada? O que essa queimada queimou? O que ela impossibilitou? Os elefantes estão separados? Não estão, porque depois eles colocam por que a jornada foi feita. E será que ele achou que a elefanta tinha morrido? A elefanta também morreu por causa da queimada, porque ela tava lá e ela morreu, então eu vou ter que cuidar desses elefantes. Talvez poderia ter pensado nisso, mas nem isso se tem, porque a jornada então, só acontece porque sim, e você não entende o porquê, e a jornada não é conectiva, ele dá a sensação que ele tá mais sequestrando aquelas crianças do que qualquer outra coisa. Porque o link do para que do para qual, principalmente porque a gente até agora não conhece os personagens, tipo, tá, tem a musiquinha lá, só que a música não fala sobre o externo do personagem, fala sobre uma característica do personagem. Não, dos sonhos, objetivos, dos porquês, dos paraquês. Será que ele se viu lá? E depois disso tudo, junta uma zebrinha, junta um macaquinho e junta um guepardinho. Aí e eles têm que achar um famoso lago de leite. E tem um elefante branco que matou o marido da elefanta que acabou de parir. Acabou de parir. Aí tem um link dele se apegando às crianças. Ter é forte, só acontece, tá? Porque as crianças só são chatas. Tem a musiquinha. Ai, meu Deus, as musicais são muito ruins. Ai, que dor. Tem as musiquinhas, tem a jornada, tem um tronco que é bobeira, que ele cai e ele, meu Deus, eu caí, eu morri, eu preciso voltar pros meus filhotes. Que link é esse, né? Aí eles acham o lago. Aí tem lá o lago com a camaleoa feia pra danar, se transforma na mãe. Só que aí se transforma na mãe dele porque ele tá com medo? Ou se transforma na mãe dele porque ele ainda não amadureceu? Não tem esse ponto aqui. E aí ele acha esse lago de leite, deixa lá o macaquinho, meu Deus do céu, deixa o macaquinho guepardo, porque eles realmente não têm mãe. Então tem uma cena que mostra a mãe guepardo pegando o guepardo. Então ela foi caçada, então matou a mãe pra pegar o guepardinho, o macaco, foda-se. Aí tem que voltar, aí eles vão embora. Aí o elefante branco chega, pega, volta, pega e fala: você não vai criar eles não, porque você não é pai de verdade. Sei lá, a alegoria, a falso pai, é pai de criação. Só que aí tem vínculo de raça. Aí meu Deus. Que humanização mal feita, Jesus Cristo. Aí ele volta, aí o servo fala assim: elefante branco, vi um elefante branco, ele matou outro elefante lá, muito triste, numa caçada. Aí ele faz o link, aí ele volta, aí o cara usa lá até um plano inteligente, falando, ele ia comer os filhotes, ele levou os filhotes, que é o que eu falei lá, que era o que parecia. Não era exatamente o que parecia lá. Esse é o problema. Os personagens não têm desenvolvimento, eles só fazem. Então você não tem o interno, você não tem a mente interna deles, o pensamento. Tipo, você colocou o que ele achou, essa queimada deve ter matado matado a mãe, então vou ter que cuidar deles, vou achar esse lago de leite, ou ele se ver nessas crianças. Não, as crianças estão com fome, vou achar o lago de leite. Esse é o ponto total. Tanto que tem até as crianças fazendo galezinha lá. Então, tô com criança aqui, elas estão com fome, vou achar o lago de leite, que eu nem sei se existe, sendo que seria muito melhor devolver a porcaria dos filhos pra mãe. Tá vendo o ponto? Ai, meu Deus, tem os bichinhos bebendo leite da zebra. O do porquê esse lago de leite existe é nas fraquezas desse roteiro gigantesca, que é só um link involuntário pra algum tipo de paraíso mágico, místico, horroroso. E ele luta lá, luta o dia inteiro, né? Talvez seja a energia que ele ganha dos vegetais, por isso que ele aguenta, mas o porcaria do elefante também come vegetal. Então será que é só a força de vontade dele? Não sei. Depois roda, aí vem os humanos, caçam o elefante, matam o elefante. Então os humanos meio que são os heróis, mas eles também são vilão. Ou eles usaram os humanos como natureza, não importa. E no final disso tudo é o Léo contando a história pros netos dele. E os filhos adotados dele se casaram com leoas e tiveram mestiças. De leão. De leão e elefante. Meu Jesus do céu. Tá, por que isso é tão ruim? Por causa da humanização. Quando você pega animais, você não pode tratar eles muito como humanos, porque fica um vale da estranheza. Mas se fosse uma utopia da vida, primeiro tem a qualidade, tem a humanização, tem a estrutura. Vamos pegar o exemplo da roupa feita lá em Zootopia, para fazer um link do involuntário. E tem certas coisas do universo que não são traduzíveis, que é melhor você nem pensar, nem pensa. Não deixa o usuário pensar, não, ele vai lá e provoca. Então a gente não tem uma humanização bem feita. Você não tem um desenvolvimento de personagem bem feito. Você não tem um arco ativo de começo, meio e fim bem feito. Você não tem
uma animação bem feita, uma direção bem feita, uma composição bem feita. Até a única coisa minimamente bem feita, que é os números musicais visualmente, a animação é o único momento que é uma animação minimamente inspirada, mas é porque tá só chapando coco, copiando de outras obras. Exemplo, a música lá do Jumbo, Elefante Branco, é simplesmente uma alegoria à música do Scar. Literal, tem até a marcha fascista da Viena lá, nas mesmas paletas de cores. Jesus, faltou ele tá com um vínculo lá, que é só a esquizofrenia deles, pensando. Não é muito diferente de musical, mas vocês me entenderam. Então você não tem um arco, você tem desenvolvimento. E pior de tudo, a história não diz nada. Não diz nada. Só aborda, não diz nada. Se você pega essas animações mais feiazinhas, sei lá, putz, a coisa feia. O próprio Carrinhos, você tem lá, muito simples, você tem lá, sonho, meu sonho, realizei o sonho. Simples, você tem isso nesse filme. Ah, dá pra tirar leite de pedra. Mas do que a história se transforma, não tem nada, não existe nada. É uma coletânea de cenas isoladas que não tem conexão, que não tem um porquê nem um para quê, não se conta uma história. É todo o filme aleatório, tanto quanto a necessidade dos filhos deles casarem com o leão, porque a alegoria é de família real, família de criação, família interespécies, então alegoria interespécies, então seria uma alegoria de miscigenação, de outra nação, de outra criação. Até porque parece então que os leões são ensinados a comer carne, então dá pra ensinar um leão a não comer carne, então eles acharam mais duas leoas que não comem carne, para ter essas abominações da natureza. Então será que então é esse link, mas o que a gente vê é só assustador, porque a humanização do filme não foi feita, então você olha aqui e só acha absurdamente bizarro, igual o filme inteiro é. Então vocês viram o link involuntário que eu fiz. Então olha o link do sentimento que você faz. Então é legal ter esse tipo de sentimento atrelado, esse tipo de construção social. No final não diz nada, não comunica nada. Tipo, ele se apaixonando pelo elefante. Por que sim, por que não? Tipo, o link é, eu quero criar essas crianças, porque eu me apeguei a elas, como tem o link lá da zebrinha. Então ele ia casar com a zebra também? Casar com a zebra também? Não. Então ele queria criar, essas aqui são as crianças que eu queria dela. Então, tá bom, você pai, então tem que ser pai, tem que casar com a outra. Sendo que o arco dela é exatamente negar o casamento. Ah, mas é porque é do futuro. Tá, é do futuro. Ai, então era pra ter o futuro, então pra quê os filhos casarem? Ah, não, Lê, ele não casou com a elefanta, ele só se juntou pra criar a criança. Aí você não facilita essa interpretação, porque literal os filhos deles se casaram com leões. Como isso? Lê, não tem, eu sei que não tem. Mas eu tô tentando entender a mente do do diretor, a mente esquizofrênica dele, pra ver uma. Na cabeça dele, ele deve ter feito sentido. Ou não soou tão bizarro na cabeça dele. Ou ele tá trolando e fez pra ser bizarro mesmo. Nossa, vou fazer pra ser bizarro. Tipo, é um mockbuster. Dane-se, vou fazer pra ser bizarro mesmo. Vou fazer a obra se validar na bizarrice. E eu acho que é a estratégia mais comum mesmo. Mais comum mesmo. Então vamos pensar, consertar a obra. Eu sei que não é legal o dia de obra pronta, mas me diz. Então, quais deveriam ser, assim, na síndrome? A síndrome, o que deveria ser essa história, dado o que ela poderia ser. Tá, vamos lá. Primeiro, teria que ter algo de abandono parental. Então, era só literal a gente ver, sei lá, o macaquinho ou a zebrinha, mostrando que as outras zebras não criam das crianças. Não, vou criar só os meus filhos. Não fui eu que te gerei, logo você não é meu filho, eu não vou te criar. E nem precisaria ser tão pesada assim. Você literal mostrar um pouquinho como essas crianças foram abandonadas, já muda. E como isso afeta as crianças, que se conectaria com o Léo. E por isso, aí teria que ter, tipo, o Léo não querendo ajudar essas crianças, querendo só levá-las para o lago de leite, ou leite na esquizofrenia dele, porque ele achou que a mãe morreu, ou, tá, eu preciso cuidar dessas crianças, ou ele se projetando nessas histórias. E tem esse link. Link número 2. A jornada desse lago mágico e místico, sei lá o que deveria ser. Como eu já falei lá no começo, é uma forma de mística de não deixar essas crianças abandonadas por causa para essas coisas. Ai, não dá pra salvar. Não dá pra salvar essa história, é muito ruim. Tem que mudar muita coisa. Mas eu acho que só melhorar. Vamos tentar salvar, não. Vamos só melhorar. Então só isso já ajuda. Tudo que eu falei já melhora um pouquinho a história. E o link de desenvolvimento do porquê eles se afastaram lá, né? Ou sei lá, mostrar que o Mambo mentir. Falar que não dá pra acessar lá o leão porque a queimada tá lá, eu vou me sacrificar atravessando fogo e tal. Alguma coisa de colocar um aspecto de mentiroso e manipulador dele e tal. Sei lá, alguma coisa pra justificar as problemáticas na narrativa. Depois você tem a jornada,
Aí tem a jornada dele se apegando a essas crianças, porque ele se via nelas, e ele não queria deixar elas, então você teria que colocar nele o aspecto de infelicidade, não só felicidade, né? Dele tá nessa apatia estática, mas é porque ele não quer ver o problema, né? Aí, sei lá, pra marcar o pai, ele come vegetal, ele não tem tanta força, mas ele tem energia, porque vegetal não dá força, mas dá energia. Ah, não faz sentido, não é pra fazer. Porque eu tenho muita energia, porque eu tenho vegetal pra comer onde eu quiser sem precisar caçar. Olha que linkzinho interessante. Acabou. Acabou. Então dá aquela justificativa dele ficar andando no elefante. Sei lá. Ai, cara. Ou faz aquela loucura do selvagem, dos que não querem comer carne. Sei lá. Mas aí já é um elefante, não dá. Ai, eu tô aceitando. Não dá. Enlouqueci. Que filme horroroso. Ai. Então, vocês entenderam do porquê esse filme é ruim? Da existência desse filme, da problemática desse filme, e até mesmo como problemático pode ser o que esse filme tentou abordar. E olha, vale a pena então ver esse filme pra ele ser ruim? Não. Existem filmes, obras-primas, perfeitos, bons, esquecíveis, medíocres, ruins, horrorosos, aqueles filmes que dão a volta de tão ruim ficam bom, aqueles filmes mal feitos e esquecíveis, filmes horrorosos, e tem Léo. Não é uma história que não foi bem contada. Não é uma animação feia, mas com uma história boa. No final, não é nada. E não diz nada. Porque a obra nunca tentou ser algo. Tá, muito obrigado e até o próximo vídeo.